Olá, muito bom dia para você. Todas as pessoas com HIV entre 18 e 59 anos foram incluídas na lista de prioridade vacinal do Ministério da Saúde contra a Covid. Há outros grupos que lutam também para entrar na prioridade do Plano Nacional de Imunização, como quem tem a síndrome de Down. A Associação de Pais acionou o Ministério Público e enviou ofício às prefeituras de Patos de Minas e de Lagoa Formosa. Daqui a pouco eu mostro os detalhes e tem mais ainda na edição de hoje. O Ministério Público ajuiza a ação e pede que edital de transferência de gestão do Hospital Regional para a organização social seja interrompido imediatamente. Polícia Civil também faz campanha na luta contra a violência contra a mulher. FEMIG abre mais um chamamento emergencial para o Hospital Regional. São 38 vagas ofertadas. O 30 Minutos desta quarta-feira santa já está no ar. O Ministério Público ajuizou uma ação civil pública para a interrupção do edital para que o Hospital Regional Antônio Dias seja administrado por uma organização social. O órgão diz que há inconsistência e não há aprovação do Conselho Estadual de Saúde. O ex-secretário de Saúde de Minas Gerais disse em visita a Patos de Minas em 24 de fevereiro que a decisão para que o HRAD seja administrado por uma OS já estava tomada e que, com isso, a capacidade da unidade hospitalar iria aumentar. O edital está agora lançado, então nós temos que dar sequência no edital com todos os trâmites. Talvez 4 a 5 meses nós já tenhamos a operação. O ex-presidente da FEMIG e atual secretário de Saúde do Estado disse que o trâmite, além de trazer benefícios, não é inoportuno, mesmo durante a fase crítica da pandemia. A gente veio cada vez mais trabalhando dentro desse edital e com a perspectiva, então, desse tempo durante o ano em que a pandemia, com a vacinação, reduza sua importância dentro da assistência, a gente consiga se planejar. Os servidores foram apenas comunicados da decisão do governo de Minas. Insatisfeitos com a mudança, protestaram na frente do HRAD no final de fevereiro. O Conselho Estadual de Saúde também discordou da transferência de gestão. Nesta segunda-feira, o Ministério Público ingressou com uma ação civil pública e, por ter encontrado pontos críticos, pediu a suspensão imediata do edital. Justificou que há inconsistências e fragilidades. Além disso, destacou a severa pandemia que assola o país. Patos de Minas e a região noroeste enfrentam um momento crítico e o Ministério Público entende que seria inadequado a transferência da gestão de um hospital público, que é referência para a macro-região, pois a mudança demandaria reestruturação e instabilidade em gestores, servidores públicos e também na população assistida. Além disso, também não há aprovação do Conselho Estadual de Saúde. Entre outras coisas, o Ministério Público pede que seja submetida a uma nova proposta do Estado para a deliberação da terceirização do Hospital Regional ao Conselho Estadual de Saúde. Sejam feitos pela FEMIG estudos técnicos de equipamentos, estudos sanitários para a identificação das necessidades assistenciais, investimentos de sustentabilidade conforme são realizados pelo SUS e limitação de valores do contrato de gastos com obras e benfeitorias. O Ministério Público ainda sugere uma multa diária de R$10 mil ao secretário de Estado da Saúde e presidente da FEMIG em caso de eventual descumprimento da decisão liminar. A ação civil pública é assinada pelos promotores Rodrigos Domingos Taufik e Joseli Ramos Pontes. A seguir aqui no 30, Zema promete terminar o pagamento do 13º de 2020 dos servidores do Estado até o mês que vem. E Polícia Civil também faz campanha na luta contra a violência contra a mulher. Foi anunciado nesta quarta-feira pelo governador Romeu Zema as datas de pagamento dos servidores do Estado em abril. A primeira parcela do salário referente a março, no valor de R$2 mil, será quitada no dia 9 de abril. A segunda parcela será feita no dia 20 de abril. Os servidores da saúde e da segurança pública recebem o salário integralmente no dia 9. Ainda segundo o governo de Minas, em abril, 100% do funcionalismo público terá recebido integralmente o 13º de 2020.
Com a alta no número de atendimentos por crimes de violência doméstica contra a mulher em Minas Gerais, a Polícia Civil está em campanha e incentiva as vítimas a denunciarem os crimes. Na internet, a campanha tem ganhado força. Jogadores de futebol gravaram vídeos para apoiar a causa. Vamos juntos nessa, denuncie, não se cale, porque o silêncio também mata. Eu apoio a campanha Silêncio Também Mata. Não se cale. Faça sua parte, denuncie e vamos todos juntos aí combater essa violência contra as mulheres. Eu já baixei o app MG Mulher, convido todos vocês a baixarem também. Mulheres que trabalham na Polícia Civil em todo o estado de Minas Gerais também gravaram vídeos para fortalecer a campanha. Para lembrarmos que ainda há muitos crimes a serem enfrentados, como a violência, o feminicídio e os crimes sexuais. Devemos garantir os direitos das mulheres. A campanha tem o objetivo de encorajar as mulheres que estão em situação de violência doméstica a denunciarem. A denúncia também pode ser realizada por homens ou qualquer pessoa que presencie algum tipo de violência contra a mulher. Na verdade, a Polícia Civil lançou esse ano esse slogan, né, Segurança para as Mulheres Todos os Dias, para ressaltar que o combate à violência doméstica e familiar, à violência sexual, ela tem que ser feita todos os dias. Especificamente nesse mês de março, onde nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Mas é isso, a segurança tem que ser todos os dias. Então, todos os dias, denunciar, tomar providência contra o agressor, para que a vítima ela saia desse ciclo de violência. De acordo com a delegada, o primeiro caminho é acionar a Polícia Militar em caso de violência doméstica. Se houver crime ou se precisar de uma orientação, ela comparece à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, a que ela vai ser devidamente orientada, quais os caminhos, os meios a se fazer. O correto, chamar a Polícia Militar na hora de um fato criminoso, para que a pessoa às vezes seja presa em flagrante, registrar um boletim de ocorrência. Durante o isolamento social causado pela pandemia, o índice de casos envolvendo violência contra a mulher subiu mais de 50% no país. No início da pandemia, o número de feminicídios em todo o país aumentou 2,2% em comparação ao mesmo período de quando não havia pandemia. A cada 2 minutos, 5 mulheres são espancadas no Brasil. Em 80% dos casos, o responsável pela agressão é o próprio parceiro, marido, namorado ou ex, com quem convive diariamente. Talvez pelo convívio familiar, né, quando teve um isolamento mesmo, esses números aumentaram um pouco, pela convivência em excesso, e ali às vezes as brigas ficam mais acirradas e tudo. Então o ano passado, logo no início, nós percebemos um aumento, e esse ano também, janeiro, fevereiro e março, foi meses com grande número de registros de violência doméstica e familiar. O importante é não se calar durante um ato criminoso contra a mulher. A delegacia destaca que a violência doméstica não é o único foco da campanha. O projeto visa proteger a mulher como um todo na sociedade. Os meios é a Polícia Militar, o 190, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, nós temos o Disque Denúncia também, 181, então são vários canais, vários meios, temos a Delegacia Virtual, onde ela pode fazer o boletim de ocorrência online, então vários meios para que a mulher ela não fique calada, ela coloque e expresse esses fatos, essa violência que ela possa estar sofrendo. Tem que denunciar, tem que combater cada vez mais, né? Já, e com crescimento na ocupação de leitos em Minas, vereador de Divinópolis mostra hospital vazio em Carmo do Mata e Estado diz que Santa Casa não tem estrutura. Um vereador de Divinópolis denunciou um hospital vazio na cidade de Carmo da Mata, que fica na macro-região oeste, enquanto outras cidades mineiras enfrentam colapso. Mas o secretário de Estado de Saúde diz que a unidade de Carmo da Mata não está no plano de contingência e nem está estruturado para atender doentes com Covid. Minas Gerais vive a maior ocupação de leitos clínicos e de UTI na pandemia. Muitas cidades enfrentam colapso.
Mesmo com o crescimento na demanda, nem todos os hospitais do estado são utilizados adequadamente, segundo o vereador de Divinópolis, Diego Espino. Ele mostrou o Hospital Olinto Ferreira, em Carmo da Mata, completamente vazio. A Santa Casa é uma instituição filantrópica, tem recursos próprios, mas também recebe dinheiro público. Enquanto Divinópolis está lotado, lá tem gente morrendo na fila, aqui não tem ninguém. O governo de Minas não pode olhar isso, não? O governo de Minas não pode saber onde que tem gente e onde que não tem gente, não? Tem gente morrendo. Com o Hospital de Carmo da Mata vazio e Divinópolis lotado, o vereador conta que teve que acionar Patos de Minas para a transferência de doentes. E eu acabei agora, nesse exato momento, de transferir uma pessoa que está em estado de óbito, de Arcos para Patos de Minas. E eu estou indignado porque eu fiquei sabendo que aqui não tem ninguém. Então, assim, eu estou aqui como cidadão de bem, só quero mostrar mesmo, porque lá em Divinópolis, a gente está montando um hospital campanha lá. E eu fiquei sabendo que aqui a gente poderia, talvez, ter estudar a forma, talvez, da gente trazer esse hospital campanha para cá, porque lá o pessoal está precisando ser atendido, é com urgência. Eu vi agora um pedido da família com um parente para morrer, e o único lugar que encontrou uma vaga foi em Patos de Minas. Só que aqui tem vaga. Aqui tem vaga. Se precisar entubar aqui, ó, tem vaga. Gente, não tem uma pessoa aqui. Não tem uma sequer. Nesta segunda-feira, o vereador voltou ao Hospital de Carmo da Mata com o deputado estadual Cleitinho Azevedo para entender por que os leitos não são utilizados. E foram informados pelo administrador da unidade que o local não recebe verba do Estado para tratar doentes com Covid. Uma pessoa pegou Covid. Certo. Por que ela não poderia estar aqui? Na área de Covid, você precisa ter o isolamento primeiro. Primeiro o paciente passa no médico, vê a questão do estado dele de saúde, aí ele vai para um quarto de isolamento, para que seja feita toda a medicação e sejam feitos os exames. Se for positivo, ele vai ser transferido, porque nós não somos referência. Nós não ganhamos verba de Covid. Depois de vistoriar o hospital, o deputado cobrou do governador do estado. Então, governador Rondônia, usa esse dinheiro para abrir mais leitos, contrata mais profissionais, traz médicos lá da Cuba. Quando vocês viram os médicos lá da Cuba lá, mandou os médicos tudo embora. Nesta terça-feira, o secretário de Estado da Saúde, Fábio Baquerete, respondeu sobre a denúncia feita e disse que a abertura de mais leitos depende de várias condições na estrutura e também de pessoal. Que o hospital tenha toda uma estrutura complexa para abrir esses leitos. Isso inclui equipamentos, rede de gases, especialmente oxigênio, e recursos humanos. Este hospital, que foi demonstrado nesse vídeo, não tinha nenhuma dessas estruturas. Faltava o básico para a abertura de qualquer leito. Naquela região, na região oeste, da macro-região oeste, estamos sim tentando abrir novos leitos, como no Hospital Regional de Divinópolis. Então temos todo o compromisso de, além de expandir leitos, expandir um leito com qualidade. Caso haja qualquer hospital em que o gestor queira abrir um leito para a Covid, o Estado contribui com todo o seu equipamento, com financiamento e com alguns insumos, mas o recurso humano, que é o básico, tem que vir desse prestador. A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais abriu mais um edital de chamamento emergencial para contratações temporárias imediatas de profissionais da área da saúde para atendimento à necessidade de aumento de leitos para o enfrentamento à pandemia da Covid-19. Há vagas para trabalhar imediatamente nos hospitais Eduardo de Menezes e Maternidade Odete Valadares, em Belo Horizonte, e no Hospital Regional Antônio Dias. No Agarrad, são 38 vagas oferecidas para médicos que atuarão nos leitos de terapia intensiva, de preferência para as áreas de infectologia, terapia intensiva ou clínica médica. São 19 vagas para médicos especialistas, sendo 13 para carga horária de 12 horas semanais, salário de R$ 4.595, e 6 para 24 horas semanais, com vencimento de R$ 9.000. Também são oferecidas 19 vagas para médicos generalistas, sendo 13 para 12 horas, salário de R$ 3.500, e 6 para 24 horas semanais, com vencimento de R$ 7.000. E as inscrições vão até o dia 4 de abril. Daqui a pouco aqui no 30, Plano Nacional de Imunização mais uma vez é questionado e pais de pessoas com síndrome de Down pedem inclusão na lista de prioridade. A Clínica e Laboratório Mais Exames, neste mês de março, está com valores mais que especiais.
Tomografia tórax a partir de R$ 200. Ultrassom a partir de R$ 100. Raio-X a partir de R$ 60. Endoscopia digestiva R$ 240. Teste do Covid-19 antígeno nasal, R$ 170 e o resultado em 2 horas. A Clínica e Laboratório Mais Exames segue as normas de vigilância, da vigilância sanitária, né? E para a segurança dos pacientes. Ligue lá e agende seu horário, 3814-1616, 99862-1616, Praça Santana 153, em frente ao Mercado Municipal. Na Clínica e Laboratório Mais Exames, você tem médicos de todas as especialidades e todos os exames em um só lugar. Laboratório, exames cardiológicos, exames de imagem como tomografia, ultrassonografia, endoscopia, raio-x e mamografia. Atendendo a convênios e particular com valores que cabem no seu bolso e, claro, facilidade no pagamento. Procure já Mais Exames e agende sua consulta ou exame. Mais exames, mais pela vida. Os laboratórios Pfizer e BioNTech anunciaram nesta quarta-feira que a sua vacina contra a Covid-19 é 100% eficaz entre os adolescentes que têm de 12 a 15 anos, né? O estudo foi feito com 2.260 adolescentes desse grupo nos Estados Unidos. A dose já era autorizada para quem tem a partir de 16 anos. Na semana passada, as farmacêuticas começaram também os testes em crianças de 6 meses a 11 anos de idade. Outros laboratórios já começaram a testar suas vacinas em crianças e adolescentes. A Oxford, AstraZeneca, Sinovac Biotech, Coronavac e também a Moderna. A gente continua aqui com 30 minutos e vamos falar sobre vacinação, né? Deixa eu passar aqui. Vamos falar dos vacinados e não vacinados, né? Aquela problemática que a gente tem aí, que muitos grupos enfrentam em meio a essa questão da imunização. Grupos que vacinam, grupos que não vacinam, a indignação de alguns também, inclusive, parar na justiça. Dentre os grupos inseridos na lista de prioridade vacinal no Plano Nacional de Imunização estão pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas, pessoas com deficiência institucionalizadas, trabalhadores da saúde, pessoas com 75 anos ou mais, 60 a 74 anos, 18 a 59 anos com comorbidades, pessoas com deficiência permanente grave, trabalhadores da educação, do transporte coletivo rodoviário de passageiros, caminhoneiros e trabalhadores industriais. Também foram incluídas na ordem de prioridade vacinal adultos com HIV, conforme anunciado nesta terça-feira. Nós mostramos, inclusive, alguns grupos sendo vacinados em Patos de Minas, como dentistas, secretários de dentistas, farmacêuticos e até estudantes da área da saúde. Entretanto, outros grupos que esperavam ser lembrados na prioridade vacinal, como médicos veterinários que têm a profissão reconhecida como essencial, na fila de espera dos trabalhadores que vão receber a dose, não foram incluídos. Outro grupo que também está apreensivo por não terem sido incluídos na prioridade vacinal é o de pais irresponsáveis que têm alguém na família com síndrome de Down. O Paulo é membro da diretoria da APAI e de um grupo de pais de Patos de Minas. Segundo ele, uma movimentação em todo o país tem sido feita junto à Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down para pedir o reconhecimento da priorização da vacinação das pessoas com deficiência maiores de 18 anos nessa fase. Pessoas que têm síndrome de Down, elas têm uma maior facilidade de desenvolver doenças respiratórias, têm comorbidades graves como doenças cardíacas, congênitas graves que faz com que o sistema imunológico delas fiquem mais fragilizados. Tudo isso agrava a situação no meio de uma situação dessa como a gente está vivendo, da pandemia. Então a Federação das Associações de Pessoas com Síndrome de Down fez junto ao Supremo uma medida cautelar solicitando em todo o Brasil essa antecipação das vacinações.
Outro argumento é que deveria ser considerado na lista dos grupos de prioridade vacinal o que está incluído no artigo 9º da Lei Brasileira de Inclusão, que trata da prioridade de atendimento. Segundo Paulo, foram encaminhadas solicitações à Prefeitura para discutir a questão, mas não foram atendidos. Procuramos o município, fomos tentar contato com o prefeito, juntamente com a secretária, Ana Carolina, e quem nos recebeu foi a Vânia, que é do gabinete do prefeito, recebeu o nosso ofício, protocolou, porém foi indeferido. Entramos em contato com o presidente da Câmara aqui de Patos, o vereador Ezequiel, passamos as nossas necessidades e ele ficou de averiguar junto com a Comissão de Saúde essa possibilidade de como que eles podem nos ajudar. A gente sabe que isso não compete exclusivamente ao município, a deliberação dessas vacinas, mas se o município abraçar a nossa causa juntamente com as leis que já existem e a solicitação da Federação das Associações de Síndrome de Down, a gente vai conseguir essa antecipação também. Uma vez que essa antecipação já está sendo feita em 2 estados, solicitamos o apoio da OAB, do Dr. Itamar, ele acatou a nossa solicitação, também encaminhou um ofício ao prefeito aqui de Patos e também ao prefeito de Lagoa Formosa, para que ele olhe com mais carinho e que atenda a nossa solicitação também. A Prefeitura de Patos de Minas informou ao jornalismo da NTV que vai seguir a ordem estabelecida no Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Já o Ministério Público indeferiu e arquivou o pedido feito ao órgão por entender que quem tem síndrome de Down já está na lista de prioridades do Plano Nacional de Imunização e receberão a dose assim que outros preferenciais sejam então imunizados. Hoje é quarta-feira, tem Espaço Feminino na tela da NTV. Confira aí os assuntos de hoje. Oi, gente linda! Nesta quarta-feira tem Ludmilla em dobro no Espaço Feminino. Não é essa Ludmilla aí não. Brincadeiras à parte. Eu converso com a primeira-dama do município de Patos de Minas, Ludmilla Falcão, que fala sobre trabalho voluntário, as exigências da vida pública e conciliação com a família. Também falo sobre câncer de mama. E para tudo o que estiver fazendo, porque eu vou te contar uma história emocionante. Hoje a gente acompanha a história da Nayara. Ela descobriu o câncer de mama, iniciou o tratamento de quimioterapia e decidiu já, depois da primeira sessão, cortar os cabelos. Vamos mostrar a transformação e os sentimentos de quem teve que raspar a cabeça por conta do câncer de mama e ainda conversar com a doutora Celina do HNSF sobre a doença, tratamentos e cuidados. Vou te esperar nesta quarta-feira, 18 horas, na NTV. E além do canal 8.1, assista também pelo site ntv.tv.br e redes sociais @NTV Patos de Minas. Tá imperdível o programa, não perca não, hein? Com essa a gente termina então a edição de hoje do 30 Minutos. Gui Boaventura está chegando. Gui, boa tarde para você nesta quarta-feira santa. Olá, Odair, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Estou aqui, lá, Napoleão hoje. Tô percebendo aí. E aí, como estão as coisas? Estamos seguindo, estamos indo em frente, porque temos que ir mesmo, com todos os cuidados e caminhando. Alguma novidade aí na parada de sucesso, não? Observando toda a movimentação política, regional, estadual e principalmente nacional, Gui, porque as coisas estão aí caminhando estranhamente ou com mudanças drásticas. Como é que a gente avalia tudo isso, né? É um momento de transição que assusta até um pouco. Eu não acho nem até que tem mudanças drásticas, mas tem coincidências drásticas, né? Quem conhece a história, quem sabe a história, quem viveu ou quem estudou a história, né, do Brasil e principalmente a história de quando nós tivemos algo parecido, foi antes da Revolução de 64, hoje nós estamos tendo aí coisas parecidas, movimentos parecidos, intenções parecidas com aquele movimento que aconteceu em 64. A guerra foi diferente, foi completamente diferente de hoje. Completamente diferente de hoje. Naquela época o povo estava na rua, o povo estava pedindo, o povo queria, né? O povo queria o exército, o povo queria
acabar com as incertezas, porque o Brasil estava muito incerto na época, né? Com o comando, estava muito incerto com a presidência da República. O presidente Jânio Quadros, na época, estava louco, né? Fazendo as suas loucuras como presidente da República. O povo foi para a rua para pedir para se consertar, e aí se falou muito em comunismo, se falou muito em coisa engraçada, né? Se falava muito em comunismo, e eles temiam muito pela eleição de 66. Até pelo clima dos Estados Unidos, né? Sim, mas aí e os Estados Unidos participaram, efetivamente, né? Nas Américas, né? Principalmente aqui no Brasil, porque os Estados Unidos, inclusive, ofereceu a CIA para trazer informação pro Jânio Quadros, e ele, não quero, vou ficar com o meu pessoal, que também ele não dava ouvido para ninguém, não, né? Escutava, entrava de um lado e saía do outro. Se era da CIA, se era informação que vinha da onde, não sei. Mas, em 66, eles temiam pela questão, e a justificativa era essa, né? Quem estudou, quem viveu aquela época sabe que em 66 eles temiam pela eleição de alguém comunista. Né? E o engraçado é que os dois líderes disparados para 66 eram o JK, Juscelino Kubitschek, que não tinha nada a ver com o comunismo. E o Carlos Lacerda, que era inclusive direitista. Então, eram os dois líderes que existiam para as eleições, ou pelo menos que despontavam lá em 64 para as eleições de 66 no Brasil. Então, sabe, foi muito tumulto na época, muito... Até naquela época, o que o Vitor Hugo fez, o Major Vitor Hugo, deputado, fez ontem com aquele projeto. Teve um projeto na mesma época, pouco antes da Revolução. Projeto que dá amplos poderes ao presidente. Ao presidente, aumentando os poderes do presidente. E o projeto tinha a assinatura do Brizola. Lá na época. Lá na época. Brizola é que coordenava isso, Brizola é que estava incentivando isso, colocando para dar plenos poderes para o governo, para o presidente da República, inclusive o poder de convocar as forças militares, que era a polícia militar na época. Sabe? Então... Você acha que é um risco para hoje? Não, hoje não tem risco. Da história se repetir? Não tem risco de jeito nenhum. Hoje isso é bobagem. Existe uma vontade muito grande por parte de alguns, mas o clima do Brasil hoje é completamente diferente. A história é a história, ela tem que ser estudada, tem que ser lembrada para consertar os erros, né? E não cometer os mesmos erros de antigamente e tal. Que bom, né? Que vivemos outros tempos. O cara né? entra aqui, pega o microfone. O Dick chegou, pegou um microfone branco, inclusive. Será isso, hein, Gui? Quem está em casa não está entendendo nada. Esse microfone aí? Traz esse microfone. É seu microfone? Deixa eu mostrar esse microfone aqui. O microfone branco é seu? O microfone que o Gui está falando é esse aqui, ó. É do nosso amigo Dick. Inclusive, não era essa cor que ele estava usando. Ele pichou o microfone. Era um microfone preto, hein? Vamos lá, vamos embora então. Vamos deixar de contar a história. Se bem que assim... a nossa vida é contar a história, né? E às vezes você começa a conversar, só para o telespectador entender, às vezes a gente começa a conversar aqui e puxar pela memória, né? O que a gente viveu ou o que a gente aprendeu, né? A gente tem que ler muito, tem que estudar muito todos os dias para estar sabendo o que está acontecendo. Aí você começa a puxar pela memória. Esse telefone aí é o meu, se você puder desligar aí. Tá bom? Obrigado, Chicão. É aleatório. A gente começa a puxar pela memória. Como é que é? Vou aprender ainda, para deixar. Mas então, a gente vai puxando pela memória e sai aí contando história. Porque se te der um motivo para você contar uma história, você abre a boca e não para de falar mais. Não, né? não para. E o assunto é bom. Ô Gui, então é isso. Uma ótima quarta para você, viu? Para você também, Odaí. Grande abraço. Valeu. Até mais.